Olá pessoal, para mais uma aula de ciências, né? Continuando o nosso conteúdo, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os combustíveis e as máquinas térmicas, né? O que é que são combustíveis, né? Então, na química, o combustível ele tem um conceito que é toda substância, né, química que reage com o oxigênio, provocando o fenômeno da combustão, né? Nessa combustão, ela libera uma certa quantidade de energia, né, na forma de calor, e esse calor ele vai ser transformado em trabalho, né? Então, resumidamente, a gente tem o famoso triângulo do fogo: combustível, comburente e combustão. Então, você tem um combustível meio ao oxigênio, né? Esse oxigênio vai ser, esse combustível vai ser queimado, né, originando a combustão, gera calor e esse calor vai ser aproveitado para realizar um trabalho, tá? Então, uns combustíveis que a gente pode citar aqui seria o carvão mineral, o petróleo e a madeira, né? Qual que seria a função desses combustíveis? Então, os combustíveis, assim como nas máquinas simples, eles queriam o quê? Facilitar o trabalho, ter um maior rendimento, ter uma menor perca, né? E assim por diante. Quando a gente falou sobre máquinas simples, né? Qual que é a função? Por que se criou as máquinas simples? A principal função, né, que originou as máquinas simples foi facilitar um trabalho e diminuir a força aplicada. Por que que o homem chegou um momento de desenvolver um plano inclinado, uma alavanca? Porque ele queria facilitar o trabalho dele, né, tendo um maior rendimento, dessa maneira aplicando uma maior força. Só porque aquelas máquinas simples, né, na antiguidade, todas elas tinham como fonte de energia força humana ou animal, né? O ser humano é um animal. Mas todas as máquinas simples eram dessas duas origens. Ou era o ser humano próprio que executava a força para originar aquele trabalho, ou era feita através de um outro animal, né? Um boi ou um cavalo ou algo do tipo. Só porque aí, com o passar dos anos, o homem foi procurando uma maneira de substituir a força animal, né, humano, animal, para realizar esse trabalho. Então ele foi desenvolvendo maneiras, né, ou seja, procurando alguns tipos de combustíveis para realizar esse trabalho, né? A primeira fonte de combustível que a gente tem, né, o primeiro tipo de combustível utilizado foi a madeira, né? A madeira foi principalmente utilizada na antiguidade, né, como uma fonte de luz e calor, né? Além na queima da madeira, né, na combustão da madeira, além de dela gerar uma grande quantidade de calor, ela gera uma grande quantidade de luz. Só que isso aqui já vem muito tempo, né? Então foi a primeira fonte que a humanidade teve foi a madeira. A partir daí as pessoas foram descobrindo novas fontes, né? Foram aprimorando, né? E veio o cientista, foram aprimorando cada vez elas para ter um maior rendimento, né? Um menor impacto ambiental e ter uma grande reserva dessa fonte de energia, desse combustível, tá? É, Da onde que começou basicamente essa utilização assim mais científica? Lá na Revolução Industrial, né? Então a Revolução Industrial que começou ali na Europa, ela teve como principal combustível o carvão mineral. Então o que que o homem fazia, né? Ele pegava o carvão mineral. Ele parece com esse carvão que a gente tem hoje, só que esse é o carvão vegetal. Ele é feito da combustão incompleta de árvores, né? Esse carvão mineral aqui, obviamente, né? Ele é um minério que ele é encontrado em Minas também. E aí eles faziam a queima desse carvão mineral. Esse carvão aqui, ele foi muito utilizado nas locomotivas, né? Então, as primeiras máquinas a vapores, né? Algumas eram utilizadas com madeira, né? Mas a sua grande maioria, na época da Revolução Industrial, era feita com carvão mineral, né? As primeiras locomotivas mesmo, elas utilizavam carvão mineral, porque ele tinha um potencial calorífico muito grande, né? Então, ele liberava muito calor na sua combustão, numa quantidade menor de material, então ele se tornava mais viável. A Revolução Industrial ela aconteceu basicamente na queima do carvão mineral, ele ficou muito famoso, muito destacado nessa época, né? Então ele foi o principal, né? Mas também teve a contribuição da madeira, mas o principal foi o carvão mineral. Hoje a gente tem o petróleo, né, como uma fonte, como um combustível, a gente pode dizer que eu ousaria dizer que é o combustível mais utilizado no planeta. Só porque nessa época da Revolução Industrial não era. O petróleo até então, ele só era utilizado para fim
vamos dizer assim, para fim popular, que era só basicamente iluminação pública. Então, além disso, o petróleo não tinha muita utilização nessa época, tá? E só porque as máquinas térmicas eram, sua grande maioria, movidas a carvão mineral. Só porque aí veio a origem foi criando os automóveis, né? Poderia ter um automóvel movido a carvão mineral? Poderia, tanto é que já teve. Só porque não era muito viável, que você tinha que ficar alimentando ali com carvão mineral várias vezes, né? E aí veio os motores a combustão interna, que originaram do petróleo. Então, lá do século XX, o petróleo já ganhou nome e ele tá em destaque até hoje. Por quê? Porque eles começaram a refinar o petróleo, né, a destilar ele. Na destilação do petróleo, você consegue obter vários outros combustíveis que são muito utilizados hoje. Gasolina, querosene, óleo diesel, óleo de motor, tá? Então, ele tem inúmeras funções. Então, a partir disso aí, o petróleo ganhou destaque, tá? As principais máquinas térmicas, né, que a gente tem são as máquinas a vapor e as máquinas a combustão interna. As máquinas a vapor são aquelas máquinas que... Vou dar um exemplo muito comum de máquina a vapor, que seria a panela de pressão. A panela de pressão, ela é uma máquina a vapor. Então imagina que aquelas locomotivas, as primeiras máquinas a vapor, a máquina que o James Watt criou lá, ela era como se fosse uma panela de pressão, tá? Não necessariamente eu vou pegar a panela de pressão, vou pôr no fogo e ela vai fazer uma locomotiva girar. Mas acho que todo mundo conhece uma panela de pressão. Então, como que ela funciona? A panela de pressão, você vai cozinhar o alimento, né? Obviamente. Mas vamos supor que você só põe água dentro dela, que é o que acontecia nas máquinas a vapor. Tinha uma câmara que você colocava a água, que no caso seria dentro da panela, né? No nosso exemplo. E aí você leva a panela ao fogo. Quando você leva a panela ao fogo, aquela água que está lá dentro, ela vai ganhando calor, né? O calor, ela vai absorvendo calor, a temperatura vai subindo e ela começa a vaporizar. Ela passa para o estado de vapor. Quando ela passa para esse estado de vapor, a pressão lá dentro da panela aumenta tanto que ela faz aquela válvula que tem lá em cima girar. Os motores, né, as máquinas a vapor, são daquela própria maneira. Só porque na panela de pressão a gente tem, obviamente, o gás butano, né? E o gás, que é o gás de cozinha que a gente tem, tá? E aí, esse gás que faz a função de aquecer a água. Lá nas máquinas a vapor, não. Lá nas máquinas a vapor, eles pegavam carvão mineral, levavam numa câmara, né, de queima, né, uma câmara de combustão. Esse carvão mineral era queimado, o calor gerado pela combustão ia aquecer um reservatório de água que tinha. Essa água, quando ela ganhava calor, aumentava a temperatura, vaporizava, né, virava vapor, e aí esse vapor sob pressão movia uma turbina, né, que fazia as engrenagens movimentar e conseguia deslocar várias toneladas, que no caso são as locomotivas ou nas próprias indústrias. Então, as indústrias que tinha na época da Revolução Industrial, todas elas, todo o maquinário era de máquinas a vapor. Por isso que lá nessa época da Revolução Industrial, o carvão mineral foi o principal combustível utilizado. Hoje, as máquinas a vapor já não são tão utilizadas assim, mas a gente ainda tem muitas máquinas a vapor, uma quantidade enorme, tá? Mais até do que a gente pensa. Às vezes, a gente só faz analogia de reparar naquelas locomotivas, né? Ou naquelas máquinas. Não, as locomotivas hoje são só para turismo, né? As que ainda existem, e as indústrias não têm mais máquina a vapor, na sua grande maioria, né? Então, o maquinário, ele é basicamente elétrico. Mas a gente pode pegar um exemplo que aqui na nossa região, a usina sucroalcooleira, né, de açúcar e álcool, a geração de energia dela é por uma máquina a vapor, né? Só porque lá eles não queimam carvão mineral, eles queimam o próprio bagaço da cana. O bagaço da cana aquece a água, é aquele mesmo processo. Ela aquece a água vira vapor, ele movimenta as turbinas. Só porque essa movimentação da turbina gera energia elétrica. Então, energia elétrica que toda usina, toda, não só a que tem na nossa região, que toda usina produz, toda a eletricidade que ela tem, né, vamos dizer assim, ela própria produz.
E não só a eletricidade. Então, eles usam a parte do vapor para movimentar todos os maquinários mais pesados. Então, as máquinas a vapor ainda são muito utilizadas, até na geração de energia que a gente tem muita máquina a vapor. E hoje, a grande maioria dos motores que a gente tem são os motores de combustão interna, né? Os motores de combustão interna, vamos citar, por exemplo, o motor de uma moto. Qual que é a diferença da máquina a vapor para o motor de combustão interna? Porque que na máquina a vapor tem a queima de um combustível, só porque eu não uso basicamente esse combustível para movimentar. Esse combustível vai servir como uma fonte de calor para aquecer a água, a virar vapor, e aí sim essa água, esse vapor d'água vai movimentar as engrenagens, fazendo gerar um movimento. Na combustão interna, não. Eu tenho que a queima do próprio combustível, ela faz as engrenagens se movimentarem e desenvolve o trabalho, gera um movimento, né? No motor de uma moto, por exemplo, movida a gasolina ou etanol, que seja. Quando você quando o combustível ele entra ali na câmara de combustão, né, que ele vai para o motor, quando ele entra na câmara de combustão, ele faz a mistura do combustível com o oxigênio. Quando ele vai para o motor, ele gera combustão, porque ele libera uma faísca elétrica. Então, quando ele entra em combustão dentro do motor, por isso que chama combustão interna, quando ele entra em combustão dentro do motor, ele desloca as engrenagens que tem lá dentro, né? Ele tem um sistema de pistão. Então ele desloca esse pistão e faz o movimento. Então a diferença da máquina a vapor para a combustão interna é essa, porque a máquina a vapor ela pega o combustível para aquecer a água e gerar vapor. Na combustão interna não. O próprio combustível faz o processo de originar o trabalho, que faz o sistema de engrenagem se movimentar, gerando assim um trabalho.